Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Bem-vindos ao canal Estudando com o Professor Tigman. Hoje eu vou trazer um assunto que eu te juro que um dia eu quero fazer uma pesquisa para entender melhor. Claro que nós já temos vários assuntos, várias pesquisas que já deram conta de trazer algumas respostas, que é um assunto de destreinamento, que é o impacto de tu parar de treinar e voltar a treinar de novo, o retreinamento, que normalmente são os termos que se usa aí na literatura. E esse estudo aqui, eu vou dizer para vocês, ele tem algumas limitações do N pequeno, mas ele é muito bacana porque ele traz uma perspectiva prática muito interessante que eu vou lá discutir com vocês lá no final, certo? Então vem comigo aqui, tá aqui o artigo. Comparação da hipertrofia muscular, tem força também, tá? Na área de treinamento de força. Comparação da hipertrofia muscular após 6 meses de treino contínuo, 24 semanas de forma ininterrupta, e por meio de treinamento periódico, que eles chamam, que é um treinamento que você treina 6 semanas, folga 3. 6 semanas, folga 3, mais 6. Já mostro para ti direitinho. Uma importantíssima revista aí, European Journal of Applied Physiology, 2013, um grupo japonês com a parceria de um americano aqui, né, Ogasawara e colaboradores, né, pessoal do Japão e Estados Unidos, e eles começam falando, né, que para adquirir os treinamentos, para nós se adaptar ao treinamento, a gente precisa de pelo menos uma sessão semanal de alta intensidade. Aí nós já temos uma adaptação acontecendo, né? E para eu poder manter isso, né, esse benefício, eu também tenho que manter pelo menos uma vez por semana uma sessão para conseguir manter esse treinamento. Tá, beleza, é o que a literatura nos traz. Aí ele fala sobre incrementos da área de seção transversa, né? O CSA é a seção transversa, é o tamanho do músculo, tanto de coxa como de braço, trazendo incrementos após 3 meses de treinamento na ordem de 0,11% a 0,20% por dia. Sendo que esse incremento, depois de um tempo, 5, 6 meses, esse incremento cai pela metade, praticamente 0,05 por dia. Ou seja, a gente sabe que a gente tem um incremento mais satisfatório aí muscular e força na fase inicial, né, e que depois elas são um pouco mais atenuadas, né, não são mais tão grandes. Bem, então a pergunta é saber como é que se comporta essas adaptações se nós pararmos de treinarmos durante um tempo. Então ele traz alguns estudos, diferentes estudos, para trazer uma lógica matemática, dizendo assim, olha, o cara aumentou a hipertrofia durante 3 semanas de hipertrofia, de destreinamento, né? Ele perdeu 2,1, ou seja, 0,10 por dia. Quando ele retreina, quando ele volta a treinar, ele recupera, né, esse valor em 5,9. Ou seja, ele tem um incremento maior do que o período inicial dele. Então a pergunta é saber o que acontece com esse treinamento. Então vamos lá. Foram feitos com 14 homens jovens, 25 anos, que não tinham experiência em treinamento de força pelo menos 2 anos. Então isso é importante que se diga, né? Não sabemos se essa resposta ela é válida para pessoas que estão num alto nível de treinamento, há mais tempo treinando, né? E criou-se 2 grupos, então. Então, nós tínhamos, foi usado somente o exercício supino, treinado 3 vezes por semana, onde um grupo treinou 24 semanas consecutivas e o outro treinou em 2 ciclos. Treinou 6 semanas, parou 3 semanas. Treinou 6, parou 3 e voltou a treinar mais 6. Também totalizando 24. Então, das 24 semanas, eles deixaram de treinar 6. O treino consistia em fazer 3 séries de 10 repetições, com 75% de 1 RM, 2, 3 minutos de intervalo. A carga foi ajustada a cada 3 semanas, ou caso o sujeito conseguisse fazer mais de 12 repetições na terceira série, com um incremento de 5%. Né? E durante o período de destreino, os sujeitos mantinham a sua atividade normal. Foi avaliado o teste de 1 RM no supino, foi avaliado a contração isométrica máxima dos tensores do cotovelo, do tríceps braquial, a eletromiografia também do tríceps braquial e a taxa de produção de força também desse grupo muscular. A massa muscular foi feita por ressonância magnética, tanto do tríceps como do peitoral maior,
E estas foram as análises. Então vamos lá. O que foi visto inicialmente? Os grupos começaram de forma semelhante, sem diferenças no início, e nas primeiras semanas, 6 semanas de treinamento, foram as mesmas 6 semanas para os dois grupos, nós tivemos, não houve diferença no volume total de treinamento, né? E bem como os resultados foram semelhantes nos diferentes parâmetros. Bem, até aí era de se esperar, 6 semanas para cada um, tudo certo. Aí um grupo parou 3 semanas e voltou a retreinar. Aqui na primeira tabela ele traz os resultados de todas as 24 semanas, tá? Então veja bem, grupo contínuo, CTR, grupo periódico, PTR. Então vamos lá. Um RM, o grupo contínuo que não parou de treinar, ele mudou sua carga de 51 para 77, tendo um incremento de 51%. E observe, o grupo que parou de treinar por 6 semanas, 2 períodos de 3, teve um incremento de 50%. E esse incremento não foi diferente. A contração isométrica, 28,7, 31,3, sem diferença significativa. A área de seção transversa, né, a área em centímetros quadrados do tríceps como um todo, 21% de incremento, 19% no periódico. O peitoral maior, 36,9% de incremento, 35% de incremento no grupo periódico, e a área de volume, né, centímetros cúbicos, o tríceps 21 e o peitoral 39, e no grupo periódico 19 e 36, sem diferenças significativas em relação de um grupo ao outro. Houve melhoras em ambos os grupos e ambos os grupos melhoraram de forma semelhante. Olha que interessante. Quando a gente vai para os gráficos, eu vou até aumentar ele um pouco mais aqui, os gráficos são muito interessantes de serem observados. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Quando a gente vai para a área de seção transversa aqui do tríceps, esse aqui é o percentual de incremento, observe o que acontece. Ambos sujeitos incrementaram uma mesma quantidade até na sexta semana. O grupo contínuo continuou treinando e melhorou um pouco mais. O grupo que parou perdeu em ganhos, né? Teve redução nos seus ganhos por conta do destreinamento. Mas observe o que acontece depois que eles voltam a treinar novamente 6 semanas. Ele volta a treinar 6 semanas e o incremento dele é mais rápido. Ou seja, aquela ideia de recuperar força e hipertrofia depois de ter estado um tempo parado, ela é verdadeira. Ela acontece realmente, né? Alguns chamam de memória muscular, né? A capacidade do músculo de ter um progresso mais rápido, né? E aí você continua. Daí as outras 3 semanas de parada, entre 15 e 18, novamente o grupo que continuou teve um pequeno incremento, o grupo que parou teve um pequeno decréscimo, e quando volta a treinar as últimas semanas, observe que novamente o grupo que continuou treinando cresceu um pouquinho e o grupo que voltou a treinar cresceu de forma mais exponencial, de forma mais contundente. Este comportamento ele é igual no peitoral maior, até dá para ver o gráfico mais mais exponencialmente ainda, porque o incremento foi de 36%. Quando você vai para um RM, ele tem o mesmo comportamento, observe, sempre que para, cai, e quando retoma, retoma de forma mais inclinada, digamos assim. E na contração isométrica, praticamente não houve mudanças, né? Os incrementos foram contínuos, mesmo com a parada, que é também muito interessante pensar nisso. Em relação à taxa de incremento, daí só analisando este percentual, então observe que o contínuo, o incremento ele é pequeno, ele vai diminuindo, começa grande e vai diminuindo, isso aqui é por dia de incremento no tríceps, o peitoral é o mesmo comportamento, e observe que o grupo que parou, ele crescia, perdia e crescia de novo. Mas observe que esse incremento sempre é incrementos maiores, não são incrementos tão pequenos que nem acontece nas fases finais do treinamento contínuo. No RM nós temos o mesmo comportamento e na isometria nós tivemos um comportamento um pouco diferente e mais semelhante entre eles, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu tenho. Aqui algumas outras taxas que foram calculadas, que teve um comportamento semelhante, né? Analisando o transcorrer das semanas. E aí ele traz um detalhe bem importante, né, gente? Veja bem, nós estamos comparando dois modelos de treinamento em que um grupo de treinamento treinou 25% a menos de sessões. Está entendendo? Que de 24 semanas os caras treinaram só 18 semanas, enquanto que o outro grupo teve que treinar 24 semanas contínuas,
né? E isso, em termos de volume de treinamento, isso é muito curioso, foi um volume de treinamento, somando todas as séries, repetições e carga, gerou um volume 33% menor no grupo que teve paradas. Então, mesmo com essas paradas, o grupo que parou e treinou com menos volume acabou recuperando a capacidade da hipertrofia e força no transcorrer do tempo. Tá? Então, a discussão, aqui mais algumas comparações Tem mais um aqui, peraí que deixa eu mostrar. Aqui, ó, que é o incremento por períodos. Né? Então, ele mostra que o incremento do grupo que parou foi maior, né? O incremento de hipertrofia e força de um RM, ele foi maior naquelas semanas de retreino. Então, quando você volta a treinar, você tem um incremento maior. Isso é interessante. Bem, então, essa é a conclusão do estudo, né? Mostrando que em 24 semanas nós temos resultados semelhantes, mostrando que parar por duas vezes em 3 semanas, ela é suficiente para recuperar, mas veja bem, os autores trazem aqui da importância de entender que é uma parada de 2 para 1. Você treina 6 semanas e para 3. Né? Então, se você vai treinar 10 semanas, quem sabe você poderia parar 5. Isso é uma extrapolação minha que teria que nos fazer estudos, e de novo, com sujeitos treinados e outros. Mas, enfim, né, mostrando que existe essa possibilidade do retreino. Tá? Então, assim, ele sugere, né, que é uma estratégia que você pode reduzir o volume de treinamento, poderia ter menos desgaste, né, menos até desgaste psicológico, ele traz aqui, né, o cara está enjoado, deixa ele parar 2, 3 semanas, retoma depois de novo. Então, eu penso que sejam estratégias bem interessantes, certo? Então, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, é isso, gente. O estudo é esse, estudo muito bacana. E aí, pensando em aplicações práticas, veja bem, né? Eu fico pensando, aquele cara que não é, o cara que gosta de treinar muito, eu acho que a gente tem que pensar em alternativas, até pensar assim, ó, 3 semanas treino, 1 semana folga, 3 semanas treino, 1 folga. A pergunta que eu me faço, e aí é o estudo que eu gostaria de fazer, quem é que segura mais tempo durante o final de 2 anos, por exemplo? Depois de 2 anos treinando, será que aquele cara que deu aquelas paradinhas, ele se motivou mais e manteve? Ou, pelo contrário, o fato dele ter parado, já vou ficar em casa, já não quero mais nada, não faz com que eu perca esse cliente, né? E esse cara perca suas adaptações, né? Então, essa é uma pergunta a ser respondida. Mas, de qualquer forma, uma coisa que ficou clara. É possível, em pessoas destreinadas, dar uma segurada e não ter um treino contínuo, caso necessário. E até penso assim, quem sabe nessas paradas focar em outra capacidade física, um foco num treino mais funcional, com menos intensidade, num foco num treino de flexibilidade para dar uma equilibrada nos encurtamentos, num foco no treinamento aeróbico para tentar dar uma ênfase no seu treino, né? Então tem coisas bem interessantes. Se nós pensarmos em treinamento de atletas, bem, aí é mais legal ainda, mas daí a gente não pode extrapolar por hora. Certo, gente? Então, um artigo muito bacana, espero que você goste aí, comente aí comigo, e tamo aí, se prepara nas férias, a gente continua com nossos artigos aí toda quinta-feira, e domingo de noite sempre tem um papo reto com o professor Tigo. Certo, gente? Valeu, um abraço e até mais.